Estamos ao vivo nessa segunda-feira, dia 26 de agosto. Bem-vindos e bem-vindas a todos para mais uma live do canal Mater Sapiens em parceria com Travessia, da Flavinha Lopes Lacerda. Quase que eu chamei você só de Lacerda, mas é Lopes Lacerda. As duas coisas. E a gente vai falar hoje sobre estabelecer limites com gentileza e firmeza. Oi, mami! Temos mamãe aqui. Ai, temos várias. Temos a Maria, temos a Valesca. Oi, Silvana. Temos a Silvana, Renata, Lu. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Lucasa 65 é a Alicia, gente? Quem? Não sei. Oi, Valesca. Tudo bom, Valesca? E aí, vamos começar? Vamos começar. Nós estamos Então. aqui curiosos a ver quem tá entrando aqui na sala. É, menina. E a gente tava aqui conversando agorinha há pouco. Oi, Rose. Oi. A gente tava Vamos conversando. chegar, gente. Vamos chegar, vai que tem chegando. espaço para todo mundo. Vai sentando aí. Ó, essa é boa. Quer um cafezinho, uma água? Sintam-se servidos. A gente tava conversando aqui agorinha há pouco, antes da gente começar, que é um tema tão bacana, é um tema desafiador pra gente, porque é um dos princípios básicos da disciplina positiva, que é a firmeza com gentileza. E pra gente começar essa live, eu trazer pra vocês um pouquinho do que é ser firme, do que é ser permissivo e do que é a educação baseada na disciplina positiva, que é o que a gente propõe. Oi, meninas! Oi! E aí, acontece assim, quando a gente pensa no tema, né? Eu até falei com a Fabiana, como assim só gentileza, né? Não é bem assim, mas vocês vão entender isso depois, né? Então, a educação baseada na rigidez, ela é uma educação com controle excessivo, né? No autoritarismo, você dá ordem e você não respeita e é sem liberdade, né? É isso e ponto. Agora é hora do almoço. E sempre vai ser nesse horário, agora todo mundo jantar, todo mundo sentado agora, tchau. Você faz o que eu mando e acabou. É uma ordem sem liberdades e sem escolhas. Você não dá escolha, né, pro seu filho, pra criança. E você faz porque eu mando. Você não quer, não? Não tem problema. Você vai fazer mesmo assim porque eu tô mandando. E depende de um foco externo de controle, né? Que aquilo ali funciona temporariamente e aí depois vai dando aqueles comportamentos que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Deixa eu só lembrar uma coisa para quem quer participar da live. A gente não tem como chamar ao vivo com vocês, porque a gente tá em 2 canais ao mesmo tempo. E quando a gente chama alguém, só aparece um canal. A gente tá tentando resolver isso, tá, gente? A gente hoje ficou discutindo mais cedo aqui como é que a gente vai fazer para envolver vocês mais nessa live. E nós vamos chegar num formato que vai funcionar. Por enquanto que a gente consegue que vocês participem por texto. Mandem perguntas, mandem comentários. A gente vai lendo aqui ao longo dessa conversa. E a gente tá hoje um pouquinho diferente, falando, em vez de falar de histórias diretamente, a gente está tentando explicar um pouquinho o que é esse modelo baseado em rigidez que a Flávia acabou de explicar. E podem interromper, podem fazer perguntas que a gente volta no tema e esclarece para vocês, tá bom? O outro modelo de educação que a gente tá tem... falando isso porque tem gente falando, tá? que quer tá querendo participar. Exatamente. E normalmente a gente não libera a participação, mas Por vocês causa podem disso. estar escrevendo, porque se a gente libera a participação de uma, a outra não consegue participar. A gente não exatamente. consegue ver, mas enfim, a gente promete responder as perguntas e interagir com vocês da melhor forma que a E gente vamos conseguir. bolar uma maneira da gente interagir. Né? Exatamente, nós estamos pensando nisso. Bom, então a gente tem um modelo de educação que é baseado em rigidez, foi o que eu fui criada, minha mãe era bastante autoritária, bastante rígida, você foi criada nisso também, filha? Eu acho que lá em casa pulava bem assim da rigidez para permissividade. Alternava, assim, O modelo permissivo de educação é um modelo em que a gente não tem limite, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. As escolhas, se no modelo não tem escolha nenhuma, na permissividade as escolhas são ilimitadas e existe uma liberdade sem ordem nenhuma. É um excesso, né? E aí o educando, né, pode fazer o que ele quiser. O resultado de longo prazo da permissividade é que a gente tem um locus externo de controle. A gente não tem autorregulação, a gente não sabe como fazer. Quando os limites aparecem ou quando as impossibilidades aparecem, a gente não sabe como administrar isso. Precisa de alguém de fora para vir e estabelecer, dar significado pra gente, para aquelas coisas todas. A mesma coisa com a rigidez.
eu dependo sempre de alguém que me mande, alguém que me oriente, alguém que me determine, porque eu não sei fazer escolha. Eu não fui ensinado a fazer essas escolhas quando eu tinha a condição de aprender isso na infância. E pode fazer sim, meu amor. ai, mamãe. Ai, o copo quebrou? Ah, não tem problema não. Não Comprar pega pra outro. você. Eu pego pra você, eu ponho o outro aqui no lugar. Fica tranquila, tá? Ai, meu Deus do céu. Tudo tá certo. É. E aí, então Qual só é? na rigidez não dá, e só na permissividade também fica chato, né? Mimadinho demais. Não rola. E todos os dois depende do locus externo, né? Nenhum dos E dois aí, desenvolve essa habilidade de vida, dentro pra de fora, dentro para fora, né? né? De você aprender a fazer escolhas, de você aprender a ponderar os dois lados da questão, e é justamente a proposta que a disciplina positiva tem e que a gente veio trazer hoje para vocês na live, que a Flavinha vai falar um pouquinho de que modelo é esse, que modelo de educação é esse, baseado na disciplina positiva, né? Então, a gente pega a gentileza, né? Que muitas vezes é usada só muito na permissividade, né? Só a gentileza. E a firmeza, e a gente usa ela ao mesmo tempo. Daí que a gente, né, propôs o tema como colocar limite com gentileza. A gente não precisa desrespeitar, né? A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo sem desrespeitar a criança, sem desrespeitar o filho, né? E a liberdade com ordem. Então, a gente pode fazer um acordo na família, onde o que pode e o que não pode. Então, assim, a gente vai ter liberdade desde que as regras sejam respeitadas, e as regras podem ser construídas juntos, né? E respeitando o interesse de todos. As escolhas limitadas, né? Você não pode tudo, né? Mas você pode escolher alguma coisa disso ou daquilo. E você pode escolher dentro dos limites que demonstrem respeito por todos, né? Isso que eu falei. E quando precisar usar o meu discernimento sem a sua interferência, eu serei firme com gentileza, dignidade e respeito. Então a gente não precisa, lógico que a gente sabe que a gente perde a cabeça, né? Que a gente grita e a gente às vezes perde o controle, o que a gente tenta é não fazer isso, mas de vez em quando faz, né? Mas o ideal é a gente manter a gentileza, a dignidade e o respeito. Então é possível adotar essas duas formas, né, de relacionar com seus filhos. E aí o foco não é no controle externo, é no controle interno. Quando a gente fala para a criança que ela tem duas escolhas, né, ela está decidindo. Então ela fez aquela escolha, uma coisa que partiu de dentro dela. Quando a gente resolve escutar, a gente sabe que a criança está dando a sua opinião. Então, quando ela quiser sair da regra, ela vai lembrar que ela também fez aquilo combinado, ela fez parte daquilo. Então, é diferente, por isso que é de dentro, né? A grande coisa bacana que a gente vê é que quando a gente usa um modelo baseado em rigidez, é muito cansativo, né? Porque a gente escolhe, determina e manda o tempo todo, e a gente que resolve, a gente que controla. A gente fica tentando administrar aquilo ali e é extremamente cansativo. E é, de fato, uma coisa que em algum momento as crianças ficam cansadas, os adolescentes ficam cada vez mais distantes, e isso não constrói as relações que a gente deseja com os nossos filhos. Por outro lado, quando a gente é permissivo demais, a gente perde as rédeas das coisas. Então, a gente tem um papel de adulto que é oferecer para as nossas crianças e para os adolescentes um contorno seguro, né, para que ele possa, porque a gente é o adulto, a gente já está mais maduro, a gente tem discernimento, a gente consegue antecipar a consequência, a gente consegue enxergar no longo prazo habilidades que as crianças ainda não têm desenvolvidas, nem os adolescentes. Então é nosso papel estabelecer os limites, sim, e ao mesmo tempo que esses limites não firam a dignidade das crianças ou a integridade dos adolescentes, a autoestima deles. E a maneira que a gente encontrou, eu e a Flávia, de aprender sobre isso é com a disciplina positiva. E aí a gente, só um pouquinho, amor, e aí a gente costuma comparar isso, né, com 3 imagens, assim. A gente pensa que... Era isso que eu ia falar. Lindeza, leitura de pensamento. Eu ia te perguntar sobre isso, pra você falar essa analogia. A gente costuma comparar a rigidez como se fosse uma represa. Então você pega um rio, interrompe o fluxo dele, natural, e você bota uma barreira ali, você que determina para onde esse rio vai, com que velocidade, como que ele vai andar. E a vida que existe ali dentro não tem escolha, a não ser ir por aquele caminho, mesmo que aquilo lhe machuque, mesmo que aquilo ali não seja
exatamente uma coisa construtiva, é aquilo ali, pronto, acabou. Por outro lado, quando a gente tem a permissividade, a gente compara com a poça d'água, que é quando a água se esparrama para todo lado e aquilo não tem forma, não tem utilidade exatamente, você não sabe para que aquilo serve, molha e não, se você quiser beber não dá, se você quiser carregar para um outro lado você não consegue, porque está esparramada por ali. E a gente compara a disciplina positiva a um rio. O rio só é rio porque ele tem margem. E as margens são os limites que a gente estabelece para as crianças e para os adolescentes, dentro dos valores, dentro daquilo que a gente, na nossa família, tem como certo, aquilo que a gente preza, né? Aqueles valores familiares que são essenciais para o casal e que serão transmitidos para os filhos. Dentro desses limites que são aceitáveis para cada família, a criança precisa ter, o adolescente precisa ter liberdade para correr, para que ela possa aprender a andar, entendendo que aqueles limites dão contorno para a sua vida. Elas dão direção para a sua vida. E a gente que vai trabalhar com a disciplina positiva, a gente precisa se treinar e aceitar que a gente vai cometer erros e que as nossas crianças também. Um rio corre tranquilo e fluido até chegar ao oceano. Não chega. Bate em pedra, capota, vira cachoeira. Tem um monte de percalços no caminho que a gente entende como os erros, né? Os nossos filhos vão cometer erros como a gente comete. E esses erros precisam ser cometidos dentro de limites bem estabelecidos, para que as consequências desses erros, o desdobramento deles, possa acontecer com a nossa ajuda, né? Com o nosso auxílio, e que as crianças possam aprender. Então, se quando a gente, nosso rio, né, o nosso filho depara com uma pedra, comete um erro, a gente resolve represar e fechar, a gente encerra as possibilidades de aprendizado que o erro pode dar para o nosso filho. Ao mesmo tempo, se a gente está tentando ali estabelecer o limite da gentileza com firmeza, o nosso filho erra e a gente resolve abrir mão e tirar os limites para poder evitar que ele erre, resolve mimar, resolve se colocar no caminho das consequências desse erro para evitar que o nosso filho sofra, a gente está abrindo as margens da água. E o grande desafio justamente é andar na firmeza com gentileza, que é desafiador para todos nós. É uma habilidade a ser conquistada. Não é fácil. E é possível. A gente está aqui já trabalhando com isso há um tempo, aprendendo, a gente comete os nossos erros e a gente percebe já nas nossas crianças o resultado desse esforço, né? Que é todo o foco do nosso trabalho está em melhoria, nunca em perfeição. Né? É um trabalho de conscientização grande, né? Porque é muito mais fácil quando a gente começa a entender também o que a rigidez em excesso pode causar de consequência na criança, né? O que a permissividade também pode causar de consequência, que a gente começa a mesclar os dois aí e conseguir trabalhar nesse equilíbrio, né? Porque a gente começa a descobrir coisas, né, que você fala, nossa, aí depois a gente tá aqui na terapia, né, fazendo terapia, um monte de coisa, não entende, de repente começa a entender que foram coisas lá da infância, né, então acho assim, eu vejo na disciplina positiva uma esperança muito grande dos meus filhos precisarem de menos terapia. Que eu preciso. Ou pelo menos com coisas diferentes, né, amiga? Lógico, né, mas assim, queria não ter que fazer tanto estrago, né? E aí a gente resolveu trazer uma ferramenta para vocês que a gente gosta muito. Foi uma das primeiras que a gente aprendeu na disciplina positiva, que a gente adora e que a gente gostaria de convidar vocês para participar com a gente. A Flavinha vai fazer o papel da mãe, da adulta, e a gente vai fazer 2 rodadas. A primeira rodada, a Flávia vai falar para mim uma série de frases e eu, como criança que me colocarei, da idade que eu quiser, eu vou apenas registrar o que eu estou pensando, sentindo e decidindo a partir do que eu ouvi dela. E eu gostaria de convidar vocês para fazer o mesmo exercício. A Flávia vai ler as frases, eu gostaria que vocês também registrassem, fechem os olhos se for ajudar vocês a se concentrar, percebam o que vocês estão pensando, sentindo e decidindo a partir daquilo que vocês vão ouvir da Flávia. Quando a Flávia terminar, podem, ou antes mesmo dela terminar, vocês podem digitar o que vocês estão pensando, sentindo e decidindo. Lembrando que sentimento é uma palavra só. E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, o que eu
Pensei, o que eu senti, o que eu decidi. Ai, boa solução. Né? E aí depois a gente vai fazer uma segunda rodada, tá? E aí na segunda rodada a Flávia vai falar um outro conjunto de frases e a gente vai fazer o mesmo registro. Aí quando terminar a primeira rodada eu lembro de novo essa instrução e aí a gente faz. Isso. Combinado? Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu vi que entrou outras pessoas e de vez em quando alguém solicita para participar do vídeo. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, que aí vocês podem usar o teclado, né? No caso, assim, a escrita, porque a gente não vai conseguir compartilhar aqui a entrada de vocês. Mas a gente vai conseguir, em algum momento a gente vai conseguir. Tá? Então, se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, quiserem interagir de alguma maneira, pode teclar aí pra gente, tá? Que a gente tá aqui de olho em vocês. Então, ó, a gente vai fazer a nossa primeira ceninha. Tá pronta? Tô. Mamãe. Deixa eu me posicionar aqui. Não sai do vídeo não, mamãe, senão não dá. Deu? Eu tenho 5 anos. Peraí. Respira fundo aí. Nossa atriz. Nossa, isso me faz mal, tá? Muito fina ela. Vamos lá. É só brincadeira, tá, gente? A gente se ama, de verdade. Ó. Vai escovar seus dentes ou vai ficar cheio de cárie, menino? Manda logo. Não esqueça seu casaco. Vá pra cama agora. Faça seu dever de casa, moleque. Para de brigar com seu irmão. E aí? Cruzes. Ô, gente, eu levei um susto. Ela fez até assim. Mas aqui... Eu senti medo. Eu senti medo do tom da voz, assim. Eu achei que ela ia voar em mim. Na boa. Eu pensei que... O que eu fiz de errado pra essa pessoa estar tão brava comigo? Eu não entendi por que ela tava tão zangada. E eu decidi obedecer porque eu fiquei com medo. Basicamente foi isso. Alguém quer compartilhar o que pensou, o que sentiu, o que passou pela cabeça quando vocês ouviram a Flávia? Alguém gostaria de compartilhar? Aí, de repente, se alguém quiser compartilhar, de repente, agora a gente pode chamar alguém para poder dizer e a gente avisa pro outro canal o que a pessoa tá falando. O que você acha? O que vocês acham, gente? Alguém quer participar e falar o que pensou? O que sentiu, o que decidiu, ouvindo as frases que a Flávia falou? Acho que não. Vamos ver. Não, parece que não. Vamos ver aqui embaixo. Aqui, ó. Importante aprender como reagir nos momentos de estresse com os filhos. Vamos estar ensinando indiretamente como eles irão lidar nos seus momentos de estresse. Relação pais e filhos. É exatamente isso aí, Raquel. Frases cotidianas, mas que dão medo. Exatamente, Renata. A gente bem fala, cotidianas, né? Coisas exatamente. que acontecem no dia a dia. Verdade. A gente vai fazer uma segunda rodada agora. Agora, deixa eu falar o que eu tava sentindo. Pode. Também. Desculpa, pode. Porque, assim, a gente acha que é só criança que sofre, né? Mas não é. O adulto também que grita, fica estressado depois, né? E depois bate aquela culpa, né? É Tipo ruim, assim... né? Ai, não precisava ter gritado tanto, né? Aí você tem aquela consciência e de repente te irrita de novo, você grita de novo. É a gangorra, Mas a né? gente se sente mal de gritar, né? Não, é ninguém bom. gosta. Ninguém gosta e assim, de gritar. aquela energia que vem quando a gente grita, né? Parece que vem uma coisa. E é assim, cansativo, né, gente? parece que a gente é dominada, né? E é cansativo. E a gente sabe que acontece. Porque acontece com todas nós. Por mais que a gente esteja no caminho e que a gente procure, a gente tem os nossos botões, os nossos filhos sabem direitinho como é que apertam. E a gente precisa se cuidar para não chegar nesse ponto, né? A Rose se sentiu incompetente. Pior que é, Rose, parece que a gente não dá conta, né? De nada que a gente faz tá certo. Precisa gritar, né? É horrível. A sensação é muito ruim mesmo. E às vezes a gente nem escuta, né? A criança nem escuta o que tá sendo dito também, né? A Renata compartilhou que dá culpa mesmo, e é horrível. E quanto mais consciência a gente adquire, é mais interessante porque a gente vai adquirindo mais consciência, a gente começa num processo assim de... A gente acaba de gritar e lembra que não era pra fazer. Daqui a pouco a gente, quando tá pra gritar, a gente se segura, mas também a gente não sabe o que faz, né? Eu já me vi nessa posição várias vezes. Eu não quero gritar, mas também não sei o que eu faço pra resolver aquele negócio que tá acontecendo ali. E fico sem ação. Até chegar o momento em que a gente sabe o que fazer, né? No lugar de gritar. Então, a gente queria compartilhar com vocês que é um processo de aprendizagem.
né? Não é só com uma live, ou só com um workshop, ou só com a leitura de um livro. É com a prática do dia a dia, é com a tomada de consciência, é com essa transformação íntima que a gente vai promovendo na medida que a gente vai praticando, que a gente vai participando dos workshops, que a gente vai lendo os livros, que a gente vai fazendo mentorias. Muito sobre autoconhecimento, né? Exatamente. A gente saber o que mexe com a gente, né? O que te incomoda tanto, que te causa aquela... Exatamente. Aquele momento de explosão, né? E é essa consciência que vai ajudando a gente a encontrar o equilíbrio entre firmeza e gentileza, né? Então a gente vai fazer uma segunda rodada agora. A Flávia vai ler algumas outras frases para mim. Eu continuo tendo só 5 anos. Ela vai ler outras frases para mim e a gente vai fazer o mesmo registro. O que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo, o que a gente tá decidindo. Combinado? Papi entrou na live. Ah, tudo bom, lindeza. pai? Ó, vamos lá. 1, 2, 3 e... O que você precisa fazer para deixar seus dentes limpos? Escutaram? Vou começar de novo. Melhor. O que você precisa fazer para deixar seus dentes limpos? Está frio lá fora. O que você precisa fazer para não sentir frio, sentir quentinho? O que vem depois do seu quadro de rotina para você fazer antes de dormir? Qual o seu plano para fazer o dever de casa hoje? Como você e seu irmão podem resolver esse problema? Alguém sentiu alguma coisa diferente? Então, eu me senti mais segura. Eu me senti convidada a pensar. Eu me senti capaz. Eu pensei que talvez eu pudesse encontrar uma solução, e se eu não pudesse encontrar, ela estava ali me olhando, me esperando, eu poderia, sei lá, conversar, pedir ajuda, mesmo que eu não soubesse, mas abrir um canal eu tive vontade de conversar, né, e eu decidi que eu ia falar alguma coisa, eu ia pensar, eu ia tentar dar uma resposta para aquilo. A Renata se sentiu acolhida, sentiu acolhimento. Mas alguém sentiu alguma... Eu me senti gente. Eu me senti gente, que bonitinha, gente. É isso. Sentiu medo da mamãe? Eu não senti medo. Eu senti um pouco quando você falou que você sabia que eu era capaz, né, de resolver o problema com meu irmão. Eu me senti um pouco insegura, assim, meio... Será que eu vou saber mesmo? E eu acho que isso acontece com os nossos filhos quando a gente muda a chave, né? Às vezes pode ter esse sentimento assim, mas será que eu vou saber mesmo? Será que é verdade isso? Pode acontecer. Não foi com uma frase só que eu senti isso, assim. Fiquei meio... Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir resolver? E por outro lado, eu senti a mesma coisa que a Maia aqui, né? Confiança na pessoa que eu amo, né? A Lu trouxe que ela sentiu alívio em saber que existe outra maneira. Palavras tão simples. Como é que a gente não pensa nisso? A gente não pensa nisso que quando a gente tá gritando, a gente tá surtado, né? Porque a gente já chegou no ponto, assim, a gente chegou num extremo, né? Essa ferramenta que a gente trabalhou aqui, ela chama-se perguntas curiosas. Quando a gente dá uma ordem, e isso a neurociência explica pra gente, quando a gente dá uma ordem pro outro, o nosso cérebro se fecha e a mensagem que chega é: resista. A Amanda também sentiu alguém que existe, que alguém se importa comigo. A Maria... a Raquel. Ter rotina me ajuda muito a conseguir agir assim. Minha filha já entende. A Paula entrou. Então, essa ferramenta, Lu, que você falou, né, que são palavras simples, ela chama perguntas curiosas. E ela exatamente funciona quando a gente realmente demonstra curiosidade sobre o que a criança pensa a respeito daquele assunto. Então, quando a gente já sabe o que ela tem que fazer para poder deixar os dentes limpos e evitar as cáries. A nossa curiosidade é saber se a criança realmente sabe, se ela já conseguiu absorver aquela rotina. Oi, tia Flávia, boa noite. Então, as perguntas curiosas, elas precisam que a gente tenha real interesse, real curiosidade em saber se aquilo que a gente está plantando, como rotina para escovar os dentes, ou como rotina da escola para estudar, se aquilo realmente está sendo absorvido para a criança. E a melhor maneira que a gente tem de descobrir isso é perguntando para ela. E a chave para essa ferramenta funcionar é justamente a curiosidade. Porque a gente pode usar isso aqui assim,
que você tem que fazer para fazer o dever de casa? Qual que é o seu plano para fazer o dever de casa? Aí não adianta Não também adiantou ser nada. essa ironia toda, Não, né? não adiantou nada. O tom da voz nessa ferramenta aqui é fundamental. Precisa ser um tom de verdadeira curiosidade. E aí, o adulto fala assim também, né? Assim, da maneira como que eu me sinto, né? E como eu me senti agora, de não ter o estresse. Eu não fiquei estressada, né? Nem com o coração disparado. E eu senti que realmente a responsabilidade sobre aquela tarefa estava nele, não em mim, né? Então, assim, quando a criança depende da gente ficar mandando, a responsabilidade daquilo ser feito é minha, não dele, né? E daí que vem o locus interno que a gente falou também. A gente provoca na pergunta curiosa, a gente passa a bola pro outro. E quando a gente começa isso desde pequenininho, desde novinho, que a gente começa a fazer o treinamento, né? A gente cria lá a rotina para a hora de dormir. E na hora de dormir, a gente, em vez de ficar mandando fazer a rotina, a gente pergunta: o que tem no seu quadro de rotina agora, na hora de dormir? Né? O que a gente pode fazer para resolver, para você, sei lá, subir aqui em segurança? Então, a gente provoca na criança um começo de um raciocínio focado em solução, né? E eles gostam, a Adriana está compartilhando, eles gostam de pensar e conversar com a gente, tem funcionado muito. As crianças são altamente capazes, a gente precisa confiar nos nossos filhos. A gente tem muito pouca confiança na capacidade que eles têm de propor soluções para as coisas que são cotidianas deles. A gente não precisa dar nem 1/10 das ordens que a gente dá todos os dias. A gente pode facilmente trocar isso. Né? Paciência com o processo, porque não é porque você construiu um quadro de rotina hoje, na hora de dormir, que amanhã a criança vai fazer do jeito certo. Não é porque hoje você conversou com seu adolescente sobre o trabalho de casa e ele fez, que no próximo trabalho ele vai conseguir fazer perfeito. Então, é tempo, é a gente entender, e isso é o grande barato da disciplina positiva, que é uma abordagem de educação focada em longo prazo. Para poder funcionar em longo prazo, precisa de treinamento. Só a gente pensar que a criança, para aprender a andar, para aprender a falar, ela tem um processo, né? Então, ela para poder engatinhar, ela primeiro precisa sustentar a cabeça, depois ela senta, depois ela rasteja, né? Ou o contrário, não lembro mais, mas enfim, ela tem um processo, ela tem um processo aí de desenvolvimento de habilidades até ela chegar no ponto de engatinhar, e de engatinhar ela começar a levantar, e de levantar ela começar a andar. E a gente, quando a criança é bebê, a gente tem muita paciência com esse processo. E quando depois que ela começa a andar, que ela começa a falar, parece que a gente esquece que aquele ser humano não está pronto. Ele precisa de mais treinamento para outras habilidades, né? A professora do meu filho trabalha com a disciplina positiva, eu aprendo muito com ela. Que legal, que bacana. Me conta depois quem é. Também quero saber. A disciplina positiva é para a família, de fato. A disciplina positiva é para a gente. É para a gente se educar, para a gente ser capaz de educar o outro. Porque quando a gente pergunta o que a gente quer nossos filhos, a gente não quer filhos Maria vai com as outras, a gente não quer filhos submissos, a gente não quer filhos que sejam pano de chão dos outros, a gente quer criar filhos para que eles sejam autênticos, para que eles sejam autônomos, independentes. A Raquel tá falando, quando é que a gente muito começa a treinar isso? Obrigada, Raquel. Muito importante mesmo. A gente tá gostando muito dessas lives. Amando, loucamente. A gente fica esperando chegar, gente. Então, a primeira ferramenta é essa. Uma segunda ferramenta que a gente pode usar, que a gente já viu também que é por aí que funciona, a gente não consegue, quem tem filhos pequenos sabe disso, a gente não consegue obrigar as crianças a fazer as coisas, né? Depois que eles vão crescendo, você olha, você começa a falar, vai tomar banho. Não vou. E aí, vai pegar o menino pela orelha. O menino tem 12 anos, pesa 45 quilos. Você vai pegar o menino e vai levar a força pro banho? Não vai. Né? Você não vai conseguir fazer isso. Então, tem determinadas coisas que vai caindo a ficha que a gente não consegue obrigar. Uma ferramenta que funciona muito aqui em casa comigo é decidir o que eu vou fazer, no lugar de tentar obrigar as crianças a fazerem o que eu quero que elas façam. Então, como que funciona isso? A gente tinha um problema aqui em casa, por exemplo, com o café da manhã. Então, final de semana a gente acordava, e aí, ou durante a semana mesmo, o café da manhã, eu acordava 6h30, 7h, colocava o café, e aí os meninos queriam dormir até mais tarde, não queriam levantar e tal, e levantava 8h30, e aí queria ler gibi, queria jogar bola, queria fazer um monte de coisa antes de tomar o café da manhã.
E isso estava atrapalhando a minha vida, porque eu tinha que tirar a mesa, fazer almoço, começar a movimentar outras coisas. E aí, quando eu ia tirar a mesa, mãe, mas eu não tomei café, eu quero tomar café. E cada hora um queria tomar café, acabava que a mesa do café ficava posta a manhã inteira. E o menino às vezes ia tomar café quase na hora do almoço, aí chegava na hora do almoço, queria almoçar, era outra briga. Quando eu li essa ferramenta aqui, eu falei assim, gente, tive uma ideia. Sentei com os meninos e falei, olha, a mamãe precisa de ajuda para a rotina do almoço, eu tenho as minhas tarefas, eu tenho as coisas que eu tenho que fazer, e eu preciso seguir a minha rotina. Eu entendo que vocês não queiram seguir a de vocês, mas eu tenho que seguir a minha. Então, eu decidi que o nosso café da manhã vai ser colocado na mesa a partir das 8 e ele vai ficar disponível até 9h30. 9h30 eu vou tirar a mesa do café. E aí, quem tiver, não quiser comer, não tem problema. A próxima, desculpa, a próxima refeição é o almoço. Primeiro dia foi um caos, porque ninguém levou a sério o negócio, né? Quando chegou 8h30 da manhã, eu tirei a mesa do café. Aí veio todo mundo, mãe, eu não tomei café, deixa eu tomar café, eu quero tomar café. E eu, como diz a cartinha aqui, né, de forma muito firme e gentil, seguindo o plano que eu tinha colocado para eles e que eu tinha, né, perguntado para eles se eles entenderam o que eu queria dizer, se eles entenderam o que eu ia fazer, e eles disseram que sim. Eu pedi para eles me dizerem então o que eu ia fazer no outro dia, eles repetiram para mim o que eu ia fazer. Eu girei a mesa, dei um abraço, ele falou assim, filha, eu sei que você tá com fome, eu imagino que deve ser muito ruim mesmo, perder o horário do café da manhã. E eu tenho certeza que você pode aguentar para ter a próxima refeição, que é o almoço. Isso era 10h30 da manhã, o almoço aqui em casa sai 11h30, meio-dia. E foi, gente, foi um chororô, foi um protesto, foi um caos. No outro dia, a mesma coisa. Eles vão testar. Quando a gente muda de postura, é natural que os nossos filhos testem a gente. Pra saber até se a gente tá falando sério, né, gente? Enquanto você é na sua casa também, né? Testa. Lógico. É importante a gente confiar no processo, confiar na ferramenta, confiar que é um treinamento, confiar que é de longo prazo e manter a coerência das suas ações. Se você fez um plano, seja coerente com ele. No outro dia aconteceu a mesma coisa. Aí começou o protesto, o meu mais velho falou assim, não adianta porque ela não vai ceder. Ela falou e ela não vai voltar atrás. Já sabe, né? É. Não, a Adriana tá perguntando, você não liberou o café? Não, não liberei o café. No outro dia foi a mesma coisa. Na hora do almoço eles comeram, pareciam umas brocas. Parecia uma broca, um maior do que o outro. No terceiro dia, todo mundo levantou, sentou à mesa, tomou café. E toda vez que eu relaxei nesse combinado, que eu relaxei nessa, nem foi um combinado, que eu relaxei dessa decisão, a coisa desandou. Então, e vou confessar mesmo, já teve vezes eu ficar, ai meu Deus do céu, vou ter que escutar o chororô. Vou. Cada vez que eu relaxo nessa decisão, quando eu volto, depois, fica mais caro depois. Por outro lado, quando a gente sustenta essa decisão e eles entram, eles percebem que a gente não vai ceder e eles realmente começam a assumir o compromisso com essa rotina, a minha vida fica mais fácil e a deles também. Porque sobra tempo para eles brincarem, sobra tempo para eles poderem fazer o que eles querem, porque eles começam a seguir a rotina da casa, que é uma rotina para todo mundo, dentro do combinado. Meu marido também, tá, gente? Não é só os filhos, não. Todo mundo. Todo mundo. Então, é uma ferramenta super bacana que exige que a gente tenha bastante ponderação para tomar essa decisão do que a gente vai fazer, que a gente comunique com antecedência a nossa decisão e que a gente siga o plano. E, em caso de protesto, caso de explosões, a gente possa acolher esse sentimento de verdade. Porque vai ser ruim mesmo, vai ser doloroso não poder fazer o que eu quero, o que eu tô acostumada a fazer do jeito que eu quero. E tudo bem, né? O importante é a gente manter a consistência desse plano. E não se engane, meus filhos tentaram subir no armário, tentaram pegar coisa escondida do armário, tentaram abrir... gente, foi engraçado. Em outra live eu conto com mais detalhes. Só que no que eu mantive a minha decisão, a coisa entrou nos eixos. E isso passa também por escutar as crianças. É outra ferramenta que ajuda a gente a colocar limites. Quando decidir o que a gente vai fazer, não vai ser respeitoso, né, com todo mundo, porque senão vira uma decisão unilateral, vira uma decisão autoritária, né? Uhum. A gente pode escutar, a gente deve escutar o que as crianças pensam. Então, no lugar, talvez, de só decidir o que você vai fazer, você pode sentar com as crianças e bater um papo. O que vocês pensam do café da manhã? Por que tá difícil a gente sentar para tomar café juntos de manhã? O que vocês acham que a gente pode fazer? Porque as crianças vão escutar a gente quando se sentirem escutadas também.
E em várias oportunidades aqui em casa, a gente quando compartilhou e perguntou com curiosidade sobre o que a criança estava pensando em fazer, e depois a gente escutou das crianças o que elas estavam querendo fazer, elas foram mais propensas a seguir aquilo que a gente estava orientando, a aceitar aqueles limites que a gente estava colocando, porque elas tiveram a oportunidade de expor o ponto de vista delas, expor o que elas pensam. E não tem problema nenhum se depois que elas expõem o ponto de vista delas, você mudar de ideia. Já aconteceu comigo, de eu ter pensado uma coisa, de ter sentado para conversar com eles sobre uma determinada condução de um limite que eu queria dar para eles, e eles argumentarem: mãe, mas se você fizer isso, vai acontecer assim. Mãe, mas e como é que fica tal coisa? Por exemplo, sobre jogos eletrônicos, por exemplo. Que eu tinha decidido que a gente ia fazer de um determinado jeito, e eles vieram argumentar, e o argumento deles era razoável. Então, nesse que era uma decisão minha, a gente começou a chegar num acordo, né? A Adriana, o pior é agir assim com a criança menor de 3 anos, muito choro e escândalo. Pequenos passos, Dri, pequenos passos. Com a criança de 3 anos, é melhor você dar escolhas limitadas para ela, sabe? Ok, café da manhã, aqui ou você quer esperar o almoço? Talvez ela não tenha maturidade ainda para poder entender a extensão dessa decisão sua. Então você pode trabalhar com ela, preparando a base para essas decisões, oferecendo escolhas limitadas para ela. Olha, o café da manhã está quase acabando. Ou colocar um cronômetro também, eu não sei onde está o meu aqui, mas tem uns temporizadores de cozinha, né? Que quando você acorda a sua criança, você pode colocar para ela: olha, filho, quando esse ponteirinho chegar aqui, a mamãe vai tirar o café da manhã. Então, com a criança pequena, usar recursos visuais ou usar escolhas limitadas é uma preparação de uma base para quando ela crescer, ela entender que você não tem como forçá-la a fazer o que você quer. Você pode decidir o que você vai fazer, informar para sua criança e esperar o aprendizado vir dela. A Renata tá falando aqui que depois a gente combinar do workshop. A Renata é a que trabalha no Parque da Lajinha, lembra? Lembro sim. Depois vamos marcar com ela. A gente tem um monte de coisas de em fora, setembro. estamos armando aí um workshop no Parque da Lajinha. Um workshop ou uma palestra. Uma roda de conversa. Uma roda de conversa com uma yoga, alguma coisa assim. E a Flavinha tem mais 3 ferramentas para compartilhar aqui com vocês. E aí, tem uma frasezinha, né, assim, um artigo, né? Ai, que eu acho, assim, ótimo. E tem umas ferramentas que a gente decora rápido que a gente vê que faz toda a diferença no nosso dia a dia. E essa aqui é gentil e firme. É uma questão de português, né? Língua portuguesa. E assim, a gente fala assim: meu filho, eu sei que tá gostoso aí assistir televisão, mas agora é hora de tomar banho. Então, quando a gente fala o mas, é como se a gente estivesse negando, né, a primeira parte da frase. Professor Pascoal avisa: o mas, você sabia disso? O mas é uma partícula adversativa. Ela não parece não, ela nega. Então, quando você fala: meu filho, eu sei que tá bom ver televisão, mas agora é hora de tomar banho, então porque você não sabe nada. Eu tô negando aquilo que eu falei que é legal, né? Eu sei que tá legal, então assim, eu tô validando e depois eu tô negando que eu validei e tô pedindo pra tomar banho. Então a gente fala assim: meu filho, eu sei que tá bom aí ver televisão, tá engraçado esse programa, né? E agora é hora de tomar banho. E assim, impressionante como a gente vai usando isso e funciona. Parece que é mágico. Não, assim, só na explicação não dá para entender, tem que fazer. Você pode fazer que você vai ver que vai ter resultado. Então, assim, ele pede: posso jogar videogame hoje? Eu te amo. E a resposta é não. Meu filho fala assim: já sei, mãe, eu te amo, e a resposta é não. Ele já começa a saber quando então, eu pedir uma coisa muito estapafúrdia. Eu acho ela ótima, ela funciona muito bem e assim, pra toda hora. O grande segredo é a gente saber, né? Validar e colocar o limite. A outra eu também gosto muito, e aí para as crianças menores, né? Acho que funciona muito, que a Fabiana até comentou, as escolhas limitadas. Não, tudo bem. Que eu acho até que para crianças de 3 anos, né? Menor de 4 anos, até menor de 5 talvez, trabalhar o lúdico ajuda, né? Então, assim, de repente, na hora do almoço, ao invés de chamar para almoçar, eu falo com meu filho assim: nossa, eu tô ouvindo um ronque-ronque vindo da sua barriga. Minha barriga tá ronque-ronque, a sua tá? Aí ele já começa
a pensar na fome, né? Então eu vou contando historinha até levar ele na mesa. Então, assim, às vezes não adianta ficar mandando, né, almoçar. Tem que ir para outro lugar. Mas aí eu fugi um pouquinho aqui só para... Escolhas limitadas com porque, senso de humor. assim, ela comentou, né, Adriana, né, que você falou. Comentou da criança de 3 anos. Eu acho que isso funciona muito. Eu tenho um filho de 4 anos e eu uso muito essa estratégia também. Mas então, nas escolhas limitadas, assim, eu uso demais também. Principalmente com os menores. Você quer tomar banho ou jantar? O que você quer fazer primeiro? Vamos tomar banho ou jantar? Tem que fazer as duas coisas, né? Então, às vezes, está sentindo que o banho não vai rolar, dá a opção de comer primeiro. O que você vai fazer primeiro, né? Comer ou jantar? Então, já ajuda a fluir também o quadro de rotina. Aí ele pode responder assim, não quero nenhum dos dois. Filho, isso não é uma escolha que eu posso. Que a gente pode viver. A gente precisa jantar e precisa tomar banho. O que você pode fazer é escolher qual que você quer fazer primeiro. E isso é colocar o limite de forma firme e gentil. Né? O que seria permissivo nesse caso? Então tá, meu filho, então o que você quer fazer? Aí é permissividade, né? Se precisa tomar o banho e a janta, qual que você quer fazer primeiro? Porque aí você não pergunta, você quer tomar banho, né? Qual que você quer fazer primeiro? Não tem outra opção, né? Exatamente. E outra coisa é cooperação, assim, às vezes a gente vem ditando, né? Igual a gente falou, mandando, mas às vezes é importante também falar como que você se sente. Eu fico bem irritada quando eu tô, às vezes tem que dar banho no Pedro, ele já quase toma banho sozinho, mas eu deixo ele lá um tempo no banho. E aí na hora de tirar, ele nunca quer sair do banho. O Pedro não é aquela criança que tem problema pra entrar no banho, ele sempre quer tomar banho e nunca quer sair. Adora brincar na água, adora. E mesmo com esse frio, posso desligar o chuveiro, ele quer continuar brincando com aquela aguinha gelada lá. E aí, eu comecei a explicar pra ele como eu me sinto quando eu fico chamando ele pra sair e ele não quer sair. Lógico que não no momento que ele não tá querendo sair, né? Aquele momento de tensão ali que eu tô tentando tirar ele do banho e ele não quer sair. Não adianta ficar na luta muito, não, porque não vai resolver, né? Aquela disputa de poder ali. Mas depois, ou muitas vezes antes dele entrar pro banho, eu explico pra ele, né? Que eu me sinto muito, que meu coração dispara e que eu fico muito brava quando ele não quer sair do banho. E escuto ele também, pergunto pra ele o que ele quer fazer pra na hora que acabar o banho, ele sair de boa, né? Sem a gente ter que brigar, sem ele ter que chorar e tal, né? Então, assim, eu falo pra ele como eu me sinto, né? E pergunto pra ele também, e ouço ele como ele gostaria de fazer. Então, essa ferramenta aqui é cooperação. Então, assim, eu tô ouvindo ele, né? Eu demonstro e demonstro compreensão. Então tá, ele vai dar ideia. Eu quero levar o meu brinquedinho pro banho. Na hora que eu sair, você vai puxar. Aí ele inventa umas histórias, assim, totalmente malucas, mas que eu faço, né? Que a gente combinou antes. Aí eu pergunto pra ele, eu vou colocar meu relógio pra despertar. Então, quando despertar, a mamãe vai desligar o chuveiro. Aí ele fala, e você vai pegar a toalha e eu vou segurar de um outro e você vai me puxar. Aí eu falo, beleza, eu vou te puxar. E aí ele fica inventando as ideias malucas dele, mas eu dou atenção para as ideias malucas. Eu sei que é maluca, às vezes eu não tô afim de fazer as ideias malucas, mas a gente faz, né? Porque a gente precisa ter paciência, né? A gente quer que ele saia do banho tranquilo. Então, a Lúcia perguntou aqui, como convencer de guardar os brinquedos? Boa pergunta. Já pedi com gentileza, com firmeza, já escutei o outro lado. Crianças pequenas. Aqui, quantos anos? Não sei, mas o que funcionava aqui em casa era bom humor, né? Então, tava na hora de guardar os brinquedos. Então, a gente avisa, né? Porque a criança pequena não tem essa dimensão de tempo que a gente tem. Então, né? Se ela estiver descansada e feliz, ela vai querer brincar até 3 horas da manhã e pra ela não faz a menor diferença. Mas a gente sabe que 3 horas da manhã não é um horário razoável pra brincar, né? A gente tem esse pensamento, mas a criança não. Então, quando chegar a hora de guardar os brinquedos, a gente pode... primeira coisa que a gente sempre fala nas lives, conexão antes de qualquer coisa. Então, se abaixa, toca a sua criança, traz a atenção da sua criança para você. Pode ser com toque. Não adianta você falar com ela e ela tá brincando. Então, pode dar um abraço. Pode dar um abraço, pode chamar, vem cá. Traz a atenção da sua criança para você, né? Quando a atenção da criança estiver para você, valida o que ela tá fazendo, né? Que é a história do gentil e firme. Eu tô vendo que você tá amando brincar. E a história tá muito divertida.
guardar os brinquedos. Você quer guardar os verdes, eu guardo o azul? Você quer começar pelos grandes e eu guardo os pequenos? Você quer guardar os carrinhos e eu guardo os bonecos, né? Oferece para transformar esse momento ainda num momento lúdico, né? Ela tá Essa dizendo ajuda, assim, né? o que a gente pode fazer junto? Ou como que, nossa, que... Às vezes eu chego no quarto dos meus filhos, tem brinquedo assim, nossa, que bagunça. Por onde a gente pode começar a guardar? Aqui tem uma pessoa aqui, Lu, dando ideia de cantar uma música na hora que na escola, realmente, na escola, né? Vamos guardar, e vai tudo funcionando, porque tem um monte de criancinha, e às vezes a gente não tá afim de cantar, né? Eu acho que é uma ótima dica quando a gente tá, assim, numa paciência boa, né? A gente Cantar pode ajuda. propor uma brincadeira, você quer Agora, engatinhando? sabe uma coisa que eu queria falar? Eu tô fazendo um curso de Montessori. E assim, os meus meninos estudam numa escola montessoriana e eu sou apaixonada. E meu sonho, vou compartilhar com você, Lu. O meu sonho é arrumar o quarto de brinquedo igual à sala de aula. O que acontece? Que eu acho que aí é um erro nosso. Acontece na minha casa, eu tô para fazer uma arrumação lá exatamente por isso. Não sei se acontece na sua casa. A gente oferta muitos brinquedos, entendeu? E isso é um grande erro nosso. Porque eles vão ganhando brinquedo aqui, ganham brinquedo ali, aqueles brinquedos vão ficando expostos ali, eles vão tendo muita oferta de brinquedo, cada hora pega um, e de repente aquele quarto tá ali cheio de brinquedo, pegou um, tá no chão, pegou o outro no chão, pegou, foi espalhando pecinha e tal. Ele, dependendo da idade, no caso que você falou com o seu 3 e 5 anos, eles não vão conseguir guardar, e a gente não pode exigir isso deles, porque eles não têm essa coordenação e essa capacidade ainda de organizar essa arrumação. Né? Então, assim, é a gente ofertar poucos brinquedos, recolha o máximo que você puder, põe nos armários de cima e vai soltando aos poucos, troca, né? Então, tipo assim, uma criança de 3 anos, por exemplo, ela não precisa de mais que 10 brinquedos ali para ela. E na hora que você vê que ela tá enjoada, você troca. Porque aí você pode, na hora, vai brincar e aí depois você chama junto para organizar a guardar. O meu menino de 4 anos, ele fala assim, esse brinquedo não mora aí. Ele, não sei, ele aprendeu isso na escola, não sei. Mas ele fala, onde que... Ele fala, mamãe, isso não mora aí. Ele acha que os brinquedos moram nos lugares, né? Então a gente fala, eu dei a corda para ele. Esse brinquedo mora aí? É aqui que mora esse brinquedo? Será que ele não precisa ir pro lugar dele? Será que ele não precisa ir pra casinha dele? E aí ele vai colocando, né? Às vezes ajudando a arrumar. E assim, muitas das vezes a gente tem que ajudar a arrumar, né? Igual a Fabiana falou, você pega um pouquinho e eu pego um pouquinho. Eu faço um, você faz o outro. Vamos me ajudar, né? Porque... Isso funcionou super bem aqui em casa com os livros também de história. Então a gente, quando o meu mais velho era pequenininho, a gente também fazia esse rodízio que eu aprendi na escola mesmo com a Flávia. Né, tia Flávia? E a gente fazia esse rodízio. Então a gente comprou alguns cestinhos, né, de brinquedo, colocava os brinquedos no cestinho, e aí ele tirava o cestinho, brincava, e aí quando ele ia, a gente colocava de volta, colocava na estante. Então é uma maneira de ensinar, porque as crianças são naturalmente organizadas, elas têm prazer na ordem, elas gostam da ordem. E essa fase de 3 anos é aquela fase que eles abrem e fecham, né? Gostam de encaixar. Então, assim, é ótima fase, eles estão abertos a aprender sobre organização. E eles são facilmente envolvidos quando a gente transforma isso numa brincadeira. Né? Então, se eventualmente tem muita bagunça, quando vai brincar com aqueles blocos, né, de montar, que ficam muito espalhados, a gente pode oferecer. Você quer guardar primeiro os azuis ou os verdes? Né? Qual que você quer que a mamãe ajude você a guardar? Qual que você vai guardar? E nessa brincadeira a gente vai ensinando. Se a criança é muito agitada, vamos fazer assim, então, ó, o cestinho tá aqui. Quem vai acertar no cestinho? Vamos jogar pra gente acertar? É lógico, gente, que cada realidade, cada movimento, né, cada casa tem uma rotina e tem um tempo. Cada um vai saber como dosar o uso dessa ferramenta. E o mais importante para a gente é entender o princípio que está por trás. O princípio que está por trás da ferramenta é ensinar uma habilidade de vida para a criança. Ensinar para ela que é importante colocar no lugar quando a gente tira. A Flávia lembrou uma coisa super certa, que a gente dá coisa demais. Então, aqui em casa a gente tem um combinado desde sempre. Entra um brinquedo, sai um brinquedo. Então, toda vez que eles vão à rua, eles têm mesada, né? Mãe, eu quero comprar um leguinho. Ok, vai entrar um leguinho, o que vai sair? O que vai ser passado para outra criança brincar? Porque a gente também estabeleceu aqui em casa que existe um determinado espaço para guardar brinquedo. Se esse lugar não tem espaço, é porque tem brinquedo demais.
Então, e nós somos 3 meninos aqui em casa. Nós temos 3 filhos. Então, todos os brinquedos que estão na estante dos meninos são brinquedos que eles brincam. O que não tá ali é porque não tem brincadeira mais. Gente, pra encerrar, só mais uma dicasinha. Isso aqui, alguém já viu aqui das últimas lives, a gente usando aqui nossas pulseiras poderosas, que é sobre ser superstar e baby steps. Então, é o seguinte, a organização do quarto, tudo que a gente for fazer, divida em pequenos passos, né? Então, assim, organização do quarto com a criança de 3 anos, divida em pequenos passos. Se ele não guardar tudo até o final, tudo bem, né? Vamos propor uma etapa pequena da organização do quarto, que ele vai ficar feliz de ter colaborado, né? Reconheça a ajuda e vamos embora. De pequeno em pequeno passo a gente chega lá, né? De grão em grão, galinha enche o papo. E é tão bonitinho, só pra gente finalizar mesmo agora, tem uma mãe que a gente tá... Eu e a Flávia, a gente trabalha com mentoria individual, né, no consultório, na nossa salinha de acolhimento, e a gente trabalha com várias outras coisas que vocês vão descobrindo ao longo das lives. E uma das mães que eu tô atendendo, ela tem uma filha de 5 anos. E a gente estava conversando sobre as rotinas, que é uma rotina pesada, né? A menina fica na creche o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, então elas têm pouco tempo para passar juntas. E aí, depois de um dos nossos encontros, ela resolveu envolver a filha no preparo do jantar. E aí ela perguntou para ela, você pode me ajudar? E a menina veio, falou assim, o que eu posso fazer? Você pode descascar o alho para mim? E a menina foi, descascou o alho, a menina tem 5 anos. Descascou o alho para a mãe e tal, a mãe foi, fez o jantar, e no final... A mãe abraçou a filha e falou assim, nossa, muito obrigada por você ter me ajudado, porque o seu trabalho facilitou o meu trabalho. E a menininha regalou o olho assim, jura, mãe? Mas eu não fiz nada. Ela falou, não, você fez, você descascou o alho para mim. Enquanto você estava descascando o alho, eu pude lavar o arroz. E porque você me ajudou, o jantar saiu mais depressa. E eu estou empoderada. Então, são possibilidades de vida, mesmo que a gente tenha uma vida corrida, mesmo que a gente tenha uma vida sobrecarregada, mesmo que a gente trabalhe pra caramba, mesmo que a gente veja poucos nossos filhos, é possível a gente criar esses momentos de conexão e ensinar esses limites com firmeza e gentileza. É um exercício, é uma prática, e a gente convida vocês a começarem com pequenos passos. Escolham alguma coisa que vocês tenham mais facilidade para pensar e tentem amanhã um pequeno passo de colocação de firmeza com gentileza com uma dessas ferramentas que a gente conversou aqui. E, gente, dá vontade de falar mais. Você foi falando aí, veio vindo um monte de coisa na minha cabeça que aconteceu ontem com o Pedro, mas não vou contar hoje não. Não vou gastar todo o cartucho hoje não, né? Faltam 8 minutos. Mas eu queria, antes da gente acabar, eu achei que hoje fosse mais rápido, que a gente tava com um tema só que não, né? A gente fala muito. A gente fala demais, gente. Manda a gente ficar quieto, pelo amor de Deus. Mas eu queria só dar um recadinho. A gente encerrou um workshop, né, de 17, que a gente tava divulgando aqui nas outras lives. Foi um sucesso, foi muito bom. E a gente vai ter outro, né? Na verdade, a gente tá agora para setembro com 3 eventos já agendados. Não sei se eu vou saber as datas de cor, mas a gente tem aqui, ó. Em outubro, a gente vai ter um workshop. Setembro, mulher, não pula não. Em setembro, desculpa. Dia 12 de setembro. Vai ter um workshop para professores. Isso. É uma quinta-feira à noite. Do mesmo jeito que tem a disciplina positiva para os pais, né? Que é o que a gente tem trabalhado aqui nas lives. A Fabiana também é certificada para ensinar a disciplina positiva para os professores se relacionarem com gentileza e firmeza com os alunos. Então, esse workshop dia 12 é para os professores. No dia 17 vai ter o workshop para pais, introdutório para os pais. Pessoal de fora aí, quiser vir de fora, Raquel, que tem família de fora, a Luciana, Scarlatelli, que tem um tempo que eu não vejo, se quiser vir participar do workshop, tá? Vocês são super bem-vindas. E dia 26 tem um workshop inédito que a gente vai fazer, uma ousadia de nossa parte. A gente vai fazer um workshop para adolescentes participar. Como pai, como mãe, como professor, com o seu adolescente ou sem ele. Não é obrigado a levar o seu filho. Mas se você quiser levar o seu filho, o workshop foi preparado, está sendo preparado para você participar com o seu filho e a gente criar um momento de abertura, de reflexão, ali, de conexão, de liberdade num ambiente seguro, para que você conheça melhor o seu filho conheça melhor você, e vocês possam trazer o adolescente também para refletir sobre isso, exatamente, né? Que é legal a gente pensar, né? Imagina essa dinâmica que a gente fez agora, né? Do mandar versus perguntar,
Porque o adolescente também tem opinião, né, pra falar pra ele sobre paz. Então a gente vai pensar. Não fica dando spoiler. A gente Foi mal, foi a mal, ideia foi não mal. é nossa. A ideia não é nossa. A gente participou de um workshop desse em São Paulo. A Agora, Fabiana participou. eu participei de um workshop em São Paulo com os pais e com os adolescentes. E, gente, foi maravilhoso. E a gente resolveu trazer pra gente oferecer isso pra vocês, que a gente acha que vai ser, assim, super transformador, super bacana. Então, fiquem de olho no nosso canal, fiquem de olho no nosso Instagram, a gente vai divulgar a agenda. Vai liberar a agenda, vai divulgar as datas, valores, forma de inscrição, tudo direitinho, que vai acontecer tudo agora em setembro. E a gente conta com a participação de todos e todas. Beijo pra vocês. Por quê? Porque juntos nós somos mais Forte. sempre. Ai, não. Beijo. Beijo pra vocês e até a próxima. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.